Olá, professora, como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. Então, parabéns porque você está aqui dedicando o seu tempo nesse momento aqui, nessa noite, para que a gente possa conversar um pouco mais sobre a gestão emocional e também falar sobre você, que é uma professora de valor. E então, deixa eu me apresentar aqui. Eu sou Rafaela Ferreira e o meu objetivo aqui é esse. Vou passar o meu objetivo antes de me apresentar. Eu ajudo professoras de valor a serem fortes emocionalmente em 25 dias. Bom, deixa eu pôr o meu nome aqui para vocês, olha só, isso, eu sou Rafaela Ferreira, eu sou professora de História da Arte do Ensino Médio, gestora pedagógica, arquiteta e terapeuta comportamental. Por isso que o meu objetivo é esse, é ajudar você, professora, a ser forte emocionalmente em 25 dias, porque você é uma professora de valor. Já passamos aí um primeiro semestre desse ano letivo, prontas ou então recarregando as nossas energias para iniciar um segundo semestre aí do nosso ano letivo. E aí eu trago então algumas considerações importantes, porque a nossa aula de hoje é esse tema aqui, né? Professora, aonde foi parar? Aonde que foi parar? Tá aí com você? Tá aqui comigo? Aonde que foi parar? Aonde que foi parar o quê? E é exatamente isso que nós vamos conversar, porque quando nós perseguimos um sonho de infância, para desenvolver uma carreira profissional, nossa, dá um frio na barriga, não é verdade? Agora, quando esse sonho, lá na infância, era de ser professora, aí surgem muitas mais inseguranças, das quais hoje você vive e eu vivo também. Fala a verdade, professora, quando você brincava lá na sua infância, você era daquelas que ficava feliz porque você ia brincar de ser professora? O que eu quero ser? Eu quero ser professora, né? Então colocava os seus amiguinhos sentados ali, você ia escrevendo na lousa, né? Mostrando ou então ensinando alguma coisa como uma professora, ou então muitas, né? Colocavam as bonecas sentadas no chão e explicavam para as bonecas ou então para os animais de estimação como a professora faz. E sonhar de ser professora não era o meu sonho. Por que não? Porque eu nasci num ambiente escolar e a escola sempre foi parte integrante da minha família. Desde que eu me conheço por gente, meu pai sempre foi professor, depois diretor escolar também. Então, o ambiente familiar era um ambiente muito escolar. Não só, se não bastasse só meu pai, minha mãe também tem pedagogia, meus irmãos também têm, eu também sou formada em pedagogia depois que eu fiz arquitetura. Então, em algumas outras aulas aqui, eu já comentei sobre a minha vida, a minha história também, o porquê que eu migrei da arquitetura depois de 17 anos e estou na educação. Eu levei as duas profissões de formas paralelas, mas teve uma hora que eu tive que optar. Faz 25 anos que eu sou professora e posso dizer para você, sem ingenuidade alguma, que a educação transformou a minha vida. Porque se dedicar para o ensino é algo motivador e ele tem que ser sim movido por um sonho. No comecinho, lá na minha infância, eu até brincava assim de ser professora, mas o meu sonho mesmo era ajudar as pessoas a realizarem os seus sonhos. E primeiro eu fui descobrindo isso com a arquitetura. Ajudar as pessoas a realizarem os seus sonhos, os sonhos de ter uma casa própria, de ter um ambiente saudável, salubre, para poder morar, para poder conviver. Quando fazia estágio na faculdade de arquitetura e urbanismo, que eu passei em terceiro lugar, quando eu me formei, logo saí do terceiro ano e já ingressei na faculdade, eu era a caçula da minha turma, e aí, logo no primeiro ano, ingressei na faculdade e fui trabalhar, inclusive, para poder ajudar numa instituição internacional chamada Miserior, na qual essa instituição alemã, ela ajudava as pessoas que moravam em áreas de risco a poder ter uma casa mais adequada, uma casa mais segura,
E lá estava eu, estagiando e cumprindo os meus objetivos, cumprindo os meus sonhos também, que era ajudar as pessoas a realizarem os seus sonhos, que era de ter uma casa. Não só nessas condições, como eu acabei de explicar, mas também em outros projetos. Fiz vários projetos escolares também, mas de certa forma eu sempre estava envolvida no ambiente escolar, dando aulas de História da Arte, aulas de geometria descritiva. E aí a pedagogia também eu fui fazer e me formei em pedagogia. Faz 25 anos que eu atuo na educação. Só que teve um momento que eu precisei parar e escolher qual eu iria realmente levar adiante. E já faz 15 anos que eu levo adiante essa minha vocação de estar na educação. Hoje, como gestora pedagógica e gestora administrativa, preciso sim dedicar o meu tempo integral para a educação e continuo dando algumas aulas. Por quê? Porque dar aula é aquilo que realmente motiva o professor. Os professores podem ter N problemas, como você tem, eu também tenho. Mas parece que é uma mágica, né? Quando a gente entra dentro de sala de aula e a gente olha e tem um ou outro, 2, 3 alunos interessados na nossa matéria, interessados naquilo que nós vamos falar, e aí parece que essa mágica, esse sonho, né, resplandece, revigora em nós, e aí nós estamos ali meio que fazendo uma terapia, dando aulas. O que nos estressa e o que nos cansa muitas e muitas vezes não é só o ambiente de sala de aula. Alguns ambientes de sala de aula nos estressam, sim. Algumas aulas que nós vamos dar, alguns alunos não estão interessados, isso mexe com o nosso emocional. Mas não é sempre assim. Agora, o que nos estressa e o que nos sobrecarrega, muitas e muitas vezes são os afazeres que nós temos fora de sala de aula. São as coisas que nós temos que fazer, os recortes que temos que fazer, principalmente professoras de Fundamental 1 e Infantil, os recortes, as comemorações, as festas, os atendimentos aos pais. E aí, isso, muitas e muitas vezes nos sobrecarregam. Ah, mas dentro de sala de aula também? Sim, também, porque nós vemos aí muitos alunos com transtorno de déficit de atenção, com TEA, com muitas síndromes hoje que estão sendo diagnosticadas e estão ali diante dos nossos olhos, e nós temos que trabalhar com crianças que têm ali esse perfil e que são agitadas e assim por diante. Você sabe dessa rotina assim como eu. Você sabe do seu dia a dia assim como eu. Mas o que te mantém nesse dia a dia? É exatamente isso que nós vamos conversar. Onde é que foi parar? Onde é que foi parar? Porque dar aula é algo que exerce dentro de nós uma habilidade. E essa habilidade, que é a habilidade de ensinar, a habilidade da didática, de ensinar, de passar para o outro, independente da sua faixa etária, o seu conhecimento, é uma habilidade de extrema importância para o desenvolvimento humano. E é uma nobre causa para iluminar o caminho de quem vai nesse caminho da educação. Trabalhar com essa ideia do desenvolvimento, desculpe, mas minha voz hoje não está ajudando muito, mas trabalhar nesse caminho de quem olha para o desenvolvimento humano é uma nobre causa. E isso nos ilumina, isso me ilumina e ilumina você também. Tanto que eu estou aqui. Eu estou aqui fazendo o quê? Compartilhando com vocês, professoras de valor, o meu dia a dia, compartilhando com vocês um pouco da minha história e falando para vocês, vamos em frente, vamos lá, não desiste não. A gente tem coisas muito importantes para fazer porque nós temos uma transformação a aplicar nessas nossas crianças e adolescentes que estão chegando. Porque nós somos a partinha transformadora da sociedade. Se tem alguém que pode transformar vidas, impactar vidas, somos nós que estamos na educação. Sim, você, professora, presta atenção no que eu vou falar. Você está aqui como professora,
Porque uma professora impactou a sua vida na sua infância. Porque uma professora impactou a sua vida, se não foi na infância, foi na sua adolescência. E se não foi na sua adolescência, foi na sua formação universitária. Mas teve uma, se não mais que uma, professora que impactou a sua vida, transformou a sua vida e mostrou para você que vale a pena seguir esse caminho da educação. E olha, eu tenho aqui experiências de sobra. Meu pai faz mais de 40 anos, 50 anos que está na educação. E sempre foi professor de matemática e hoje ele atua como diretor de 2 grandes escolas. E aí nós olhamos para isso e falamos assim, vale a pena? Vale a pena continuar. Por quê? Somos professoras de valor. Eu descobri que a educação pode transformar sim o seu aluno, mas eu queria que você prestasse atenção nesse mais. A educação pode sim transformar o seu aluno, mas se primeiramente transformar você. A professora, você teve várias professoras, várias, assim como eu tive várias professoras também. Mas teve uma que eu me recordo, eu lembro, quando fala assim, qual foi a professora que marcou positivamente a sua vida? Eu tenho o nome dela, professora Norma, minha professora do 3º ano do Fundamental 1. Qual foi a professora que impactou negativamente a sua vida? Eu também tenho nome. Então, nós somos pessoas que temos um grande poder nas mãos e nós vamos falar sobre isso em alguns outros momentos aqui que a gente já está preparando para você também. Por quê? Porque o sonho, ele nos move e ele nos transforma. E nós precisamos levar esse sonho sempre adiante, para que ele não torne um pesadelo, nem nas nossas vidas e nem na vida dos nossos alunos também. Então, onde é que foi parar? Onde é que foi parar, professora, os seus sonhos? Onde é que foi parar os seus desejos? Olha só, eu vou falar para vocês aqui de 2 colegas de profissão que colocam isso de uma forma muito clara, né? A professora Daiane, ela coloca assim, quando cheguei à faculdade, pude perceber meu maior sonho, mais claramente o poder transformador que a educação tem na vida das pessoas. Como os professores podem ter o efeito catalisador dessa transformação? Essas são sempre uma inspiração para permanecer na profissão e sempre buscando fazer ou dar o melhor de mim para os meus alunos. Meu maior sonho é ver a educação e o professor valorizados e reconhecidos. Professora Daiane, professora colega de profissão aqui da escola onde eu atuo. Olha a professora Ângela, o que ela diz. Que o seu maior sonho é a participação de todos nos eventos da escola, sem a necessidade de pontos na média ou compensações de alguma forma. As poucas vitórias que movem e ainda continuam fazendo o coração dela sonhar e o coração dela vibrar são as interações que as crianças têm nas aulas de educação física. Professora Ângela também, uma professora aqui do meu ambiente de trabalho. Porque quantas e quantos alunos, principalmente quando eles são maiores, né, adolescentes, já não gostam muito de praticar a educação física, principalmente as meninas. E aí algumas escolas, de forma favorável, usam como estratégias algumas pontuações. Mas ela disse que o maior sonho era que todos os alunos não precisassem disso e sim interagissem de uma forma saudável para o seu desenvolvimento físico também. E olha quanto esse desenvolvimento físico nos ajuda também no desenvolvimento cognitivo. Sonhar talvez seja um dos verbos mais utilizados na literatura humana, para refletir desejos, esperanças. O sonhar de verdade é ansiar
Eu quero alguma coisa, eu desejo algo que está aqui na minha mente e eu quero vivenciá-la como sentimentos também no meu coração. E muitas vezes esse sonhar também se transforma em arte. Como essa bandeira que eu trouxe aqui para vocês, essa bandeira aqui dos Estados Unidos, pintada por Jasper John em 1954. Essa bandeira, é uma pintura, né, feita por ele, e ela tem uma história muito linda por trás. Jasper diz o seguinte, Jasper John diz o seguinte: uma noite eu sonhei que tinha pintado a bandeira norte-americana. E na manhã seguinte eu levantei-me e saí e fui comprar os materiais de que precisava. Jasper John era um antigo veterano da Guerra da Coreia. E depois que ele fez essa bandeira, tempos depois, lá em 1990, ele participou de uma entrevista e ele disse assim, que o pai dele havia lhe contado que havia um sargento chamado William Jasper que tinha morrido agarrado à bandeira norte-americana durante a Guerra da Revolução. Então, olha só o poder transformador e o poder que nós temos quando nós realmente sonhamos com algo. O sonho dele aqui foi um sonho real. Foi um sonho que ele estava dormindo e ele sonhou. Mas na mente dele já havia tido uma informação de um sargento que morreu na Guerra da Revolução abraçado com a bandeira norte-americana. E como ele era um veterano da Guerra da Coreia e passou por muitas e muitas informações traumáticas, numa das noites que estava dormindo, sonhou que ele estava pintando a bandeira. Acordou, foi, comprou lá todos os aparatos que precisava e assim pintou a bandeira norte-americana. Sonho se transformando em realidade. E isso é uma obra de arte. Não é uma bandeira que fica aí, né, ao tempo, hasteada, mas é um quadro que John pintou. Então, quando nós olhamos muitas vezes para o sonho, e por que eu quero trazer esse assunto para nós, professora? Porque o sonho não é uma ilusão. O sonho, ele não é uma ilusão, e acho que nós temos que diferenciar muito isso, tá? Sonhar não é ficar vivendo em ilusão. O sonho é diferente de ilusão. Porque muitas vezes nós misturamos essas coisas. Porque ilusão é coisa de criança. Criança fica iludida. Ilusão é acreditar que basta sonhar. Eu vou ficar sonhando e esperar que o sonho se realize, como num passe de mágica. Como as histórias que nós conhecemos, né, das princesas da Disney. Sonho, vem a fada mágica e realiza o meu sonho. Isso é ilusão, isso não é sonho, não é? Porque a mágica em si é uma ilusão. Então, ilusão não tira ninguém do lugar aonde está. Por isso que sonho tem que ter essa diferenciação. Sonho não é ilusão. A ilusão, ela não te tira do lugar. A ilusão, ela você fica achando que as coisas vão acontecer num passe de mágica para você. Só que mágica também é uma ilusão. A mágica também é uma ilusão. Então ela não vai nos tirar de lugar nenhum. Nós ficamos aqui no mesmo lugar. Agora o sonho não. O sonho, quando nós sonhamos, assim como o pintor sonhou com a bandeira, ele foi lá e fez o quê? Foi e fez acontecer. Ele foi lá, comprou aquilo que ele precisava comprar para pintar a bandeira. Ele foi lá, ele teve esse sonho, mas esse sonho só seria uma ilusão se ele ficasse esperando
que um dia a bandeira fosse aparecer na frente dele pintada pelas mãos de outra pessoa. Aí é uma ilusão. Mas não, ele sonhou, acordou e foi fazer. Ele foi lá para realizar aquilo que ele tinha sonhado. Por isso que eu quis trazer esse quadro para nós hoje. Porque ele podia ficar imaginando a bandeira, ou então pegando uma bandeira mesmo e colocando ali na sua frente, mas não. Ele sonhou que ele tinha pintado. Ele foi lá e realizou o seu sonho. Comprou as tintas, comprou a tela e pintou a bandeira norte-americana. O sonho abre janelas para as nossas mentes. Ele areja os nossos pensamentos. O sonho gera emoções positivas. O sonho nos inspiram e nos norteiam. Produz um belo enredo para as nossas vidas. Sonhar é a maneira de planejar um futuro feliz. E muitas vezes nós paramos e falamos, mas Rafa, vou sonhar com o quê? Com qual educação que eu vou sonhar? Se ora eu entro dentro da minha sala de aula e ela está um caos. Se ora eu olho para aquilo que a gente quer e fala para os pais dos nossos alunos e eles vêm com 4, 5, 20 pedras nas mãos querendo nos atacar. Ou quando a gente fala alguma coisa para a nossa coordenadora pedagógica ou para o nosso diretor, parece que entra num ouvido e sai pelo outro e nada de diferente acontece. Eu vou sonhar com o quê? Calma aí, professora, que a gente vai falar sobre isso, porque eu conheço professoras também que se permitiram a sair dessa ilusão, a sair de achar que sonhos são ilusões, e começaram a sonhar na realidade. E olha só o depoimento dessas professoras. A professora Jaqueline, ela diz o seguinte: hoje eu consigo me concentrar melhor nos meus relacionamentos com pessoas e no trabalho. Eu comecei a acreditar em mim, acreditar no meu potencial, e passei a ser uma pessoa melhor a cada dia. O treinamento do semear é sério e profundo e colocado em prática traz um grande resultado. Professora Jaqueline Araújo de Oliveira. O sonho, não sei se você prestou atenção no que ela colocou aqui. Eu comecei a acreditar em mim, a acreditar no meu potencial e passei a ser uma pessoa melhor a cada dia. Partiu da onde? Partiu dela. Olha essa professora aqui, a professora Gláucia. Eu estou conseguindo dar o meu melhor para o outro. Primeiro, me cuidando, para depois cuidar do próximo. Assumir o que sentimos, ser sinceros comigo mesmo, conosco mesmo, é libertador e nos possibilita entender quem somos e o que queremos ser. Eu devo, sim, como professora, sonhar que eu tenho que cuidar do outro. Sim, nós temos inclusive um treinamento que chama Semear Cuidando de Quem Cuida, porque eu preciso cuidar da professora que cuida. Por que eu preciso cuidar da professora que cuida? Porque essa professora precisa, primeiro, como a Gláucia colocou aqui, primeiro cuidar dela mesma, para depois cuidar do outro. Muitas e muitas vezes nós esquecemos de cuidar de nós para, então, ir cuidando dos outros. Nós queremos cuidar dos outros e nós sempre vamos nos colocando em último lugar porque esquecemos de cuidar de nós mesmas. E isso é sério, professora. Entramos na profissão dos nossos sonhos, dos nossos desejos, só que diversas situações, diversas dificuldades que vão acontecendo, vão minando os nossos sonhos, vão transformando os nossos sonhos em frustrações. E aí passamos a entrar num desânimo e em reclamações.
Mas por que que isso acontece? Porque nós não temos força emocional. Então, eu sou frustrada ali, eu tenho um sonho, eu quero realizar, mas aí as coisas não acontecem, eu me frustro, eu me desanimo. Aí a pergunta é: você sabe lidar com esses sentimentos? Você sabe lidar com a frustração? Você sabe lidar com o desânimo? Você sabe lidar com essas coisas que acontecem quando uma ou outra coisa não funcionam direito? Ou você vai se deixando levar pelas frustrações e pelos desânimos e aí as coisas vão piorando? Porque é comum escutar professoras falando, professoras da onde eu trabalho, professoras que me trazem depoimentos nas nossas redes sociais, nas pesquisas que muitas vezes nós levantamos quando nós fazemos a Semana Professora de Valor. E vem muitas e muitas respostas das pesquisas que dizem assim: eu não espero mais nada de bom na educação, porque a educação só vai piorar, a educação só vai piorar. E aí eu pergunto para você, você conhece professoras que não conseguem falar uma frase sem reclamar de algo? Ou você já se deparou reclamando mais do que você deveria reclamar também? E isso não é um julgamento, tá, professora? Presta bem atenção no que eu vou te falar aqui. Não é um julgamento, é só para você ouvir. Por quê? Porque o meio, ele nos contamina. O meio, ele faz com que nós repitamos, ou repitamos, né, aquilo que acontece. Então, se eu escuto muita reclamação e se eu não tenho consciência daquilo que eu estou ouvindo, eu vou me deixar levar para essas reclamações também. E isso é muito sério, porque esse fenômeno parece cada vez mais atual nos nossos dias a dias e em proporções consideráveis nas nossas escolas. Porque antes, muitas vezes, os professores que estavam mais cansados, muitas vezes reclamavam um pouco mais, mas reclamavam de dor nas costas, reclamavam de dor aqui, dor ali. Mas hoje a gente vê professores novos entrando já nesse ciclo de reclamação. E aí aquele sonho que era de estar ali, em sala de aula, ele vai desmoronando. Porque deixou de ser um sonho? Não, é porque está faltando estrutura para ele se manter, para que ele não se torne um pesadelo. Só falta estrutura. É como na arquitetura, por isso que eu amo essa profissão também. A profissão de arquitetura nos favorece numa situação muito clara, e preste atenção aqui, professora, porque nós sonhamos com a casa, nós sonhamos com a casa, né? Nós sonhamos com a nossa casa bonita, né? Você sonha com a sua casa, com janelinha e tudo mais, aqui bonitinha, você sonha com ela. Só que essa casa dos seus sonhos, para poder ficar em pé de verdade, não basta só ela. Não basta. A sua casa, para ficar em pé de verdade, ela precisa de algo que você não vê. Ela precisa de algo que passa desapercebido em todos nós. Nós andamos aí pelas ruas, nós vemos casas lindas, nós vemos casas magníficas, edifícios lindos. Só que nós esquecemos de uma coisa: toda casa, para se tornar real, toda casa para se tornar um sonho, toda casa para sair do papel e virar algo de real valor, ela precisa de alicerce. Ela precisa de alicerce. Sem o alicerce, essa casa cai. Sem ter um bom alicerce, essa casa cai, essa casa dá trinca, essa casa dá infiltração, essa casa dá um monte de problemas. Se o alicerce não tiver bem estruturado, bem feito, você vai ter problemas com a sua casa dos sonhos. E aí nós olhamos para nós como professoras, né, como agentes da educação, e nós achamos que o nosso sonho é só ir lá e dar aula.
É só ir lá e achar que passando o meu conhecimento para o aluno está tudo certo. Passando aquilo que eu sei cognitivamente para o meu aluno está tudo certo. Aí eu falo para você, professora, não está. Não está. Sabe por quê? Porque a tua base, a tua força vem das suas emoções. O seu alicerce são as suas emoções. Se elas aqui, se o teu emocional, se o teu interior não estiver bem, não estiver favorável, não adianta. Se você não tiver força emocional, as coisas não vão para frente. Ficam enrolando, e aí daqui a pouco você entra num ciclo vicioso de reclamação. Então, eu tenho certeza que muitas e muitas professoras já pararam de sonhar e entraram no vício da reclamação. Mas pararam de sonhar porque elas não desejam mais? Não, não é por isso. É porque o alicerce precisa ser trabalhado. A força emocional que vem do nosso alicerce, que é aquilo que realmente nos sustenta, precisa ser trabalhado. Por isso que a Gláucia disse lá, primeiro eu precisei aprender a cuidar de mim, para depois cuidar do outro. Primeiro eu precisei aprender a olhar para mim, a cuidar das minhas emoções, para depois cuidar dos outros também. E quantas vezes você entra na sala dos professores e você escuta reclamação, e reclamação é algo vicioso, né? É algo que é assim, ó, você escuta uma professora reclamando de algo, e daí logo vem outro e fala assim, nossa, o pior foi o que me aconteceu. Aí vem uma outra professora e fala assim, nossa, você não tem ideia então do que aconteceu com fulano de tal. E vai sempre uma coisa querendo ser maior que a outra. Parece que é legal ficar reclamando e aumentando ainda a reclamação. E é interessante porque isso dá ibope, né? Sim, isso dá ibope. Liga lá a televisão nos jornais. Quantas e quantas informações de notícias ruins você tem? Quantas e quantas informações de notícias boas você tem? Por quê? Porque notícia ruim dá ibope. Reclamar parece que dá ibope. Aí se você não reclama, você daqui a pouco é aquela professora chata que fica ali do lado sem falar nada. Não tenho que reclamar, gente, tá tudo bem. Como você não tem que reclamar? Tá tudo bem? Aí parece que a gente é um peixinho fora do aquário, né? Mas eu, Rafaela, prefiro ser um peixinho fora do aquário e nadar em águas limpas do que ficar num aquário contaminado de reclamações. E você, professora? O que você prefere? Porque eu posso fazer uma lista aqui. Eu trouxe, inclusive, uma lista de reclamações. Quer ver? Você pode ouvir, ou até mesmo muitas vezes falar, os alunos não param quietos, aí reclama. Os pais já vieram aqui de novo, aí já reclama. A coordenação só exige, só pede. Tá reclamando? Eu não tenho mais tempo para fazer nada. Eu não tenho mais tempo. Minha vida só resume a escola. Tá reclamando? Nossa, como tá frio. Nossa, como tá quente. Nossa, como tá calor. Nossa, isso não funciona. Nossa, isso... Tá reclamando. Agora inventaram uma avaliação nova. Ah, não vai adiantar em nada isso. Agora inventaram um tal de itinerário formativo. Ah, o que vai adiantar isso? Ah, já estão querendo tirar o itinerário formativo. Aí fica uma reclamação só. E aí nós esquecemos de olhar realmente para os nossos sonhos e fortalecer o nosso alicerce, que são as nossas emoções. O fato é que a reclamação é um recurso que eu tenho. Eu reclamo, lógico, eu não sou... mas eu presto atenção. Quando eu começo a reclamar, eu falo, opa, reclamou, vamos parar com isso. Por que você está reclamando? Vamos parar para poder prestar atenção. Qual é o intuito de você estar fazendo isso? Porque a reclamação é um recurso psicológico para fugirmos das nossas responsabilidades. Sim, eu vou atribuindo que tudo dá errado, que as coisas não funcionam,
Tá assim porque, né? Eu vou colocando a culpa em Deus, vou colocando a culpa no universo, eu vou colocando a culpa na coordenação, eu vou colocando a culpa no cachorro, eu vou colocando a culpa na direção, eu vou colocando a culpa no cachorro do vizinho e eu vou reclamando para fugir do quê? Das minhas responsabilidades. Então, quando eu reclamo, eu tenho uma consciência aqui que fala, reclamando, qual a responsabilidade que você está querendo fugir? Eu não vou fazer aqui porque a minha voz não está muito boa. Qual é a responsabilidade que você está querendo fugir? Né? Então, esse é um comportamento que todo ser humano tem. E é um comportamento defensivo bastante perigoso, porque ele vai trazendo conformismo. Ele traz conformismo. E aí, as nossas vidas, ao invés de andar para frente, parece que elas andam para trás. As nossas vidas, em vez de progredir, parece que elas regredem. Que elas andam para trás, que elas regridem. Elas regridem. Às vezes falham umas palavras aqui. Então, quando eu olho para isso aqui, ao invés de eu só ficar idealizando aquilo que está acima do solo, eu preciso lembrar que aqui embaixo, isso é muito importante. O alicerce é muito importante. Eu não posso ficar andando para trás e nem fugindo das minhas responsabilidades. Então pode ser coisas bobas muitas vezes, sabe, professora, que nós reclamamos, como o clima, como o jeito das pessoas, o celular que está lento, a roupa que não está perfeita, o trânsito que está engarrafado, a dor de cabeça que não passa, e a gente só vai reclamando. A reclamação faz com que fujamos da nossa responsabilidade. Se está com dor de cabeça, ok, vai se hidratar, vai tomar um remédio, vai fazer alguma coisa. Se o trânsito está engarrafado, ok, da próxima vez sai um pouco mais cedo de casa, ou então agradeça porque ainda você está dentro do seu carro, às vezes com o ar-condicionado ligado. Né? Então, olhe outras formas de sair da reclamação, porque a reclamação só nos faz fugir das nossas próprias responsabilidades. A diferença é que quando nós não aprendemos isso, o que vai acontecendo? Acontece assim, olha o ciclo que acontece. Eu sonho, aí eu me frustro, aí eu reclamo, eu sonho, eu me frustro, aí eu reclamo, e aí o que vai fazendo? A reclamação vai minando os meus sonhos, aí eu vou me frustrar de novo, eu reclamo de novo, aí ela mina os meus sonhos, ela vai minando os meus sonhos, até uma hora que eu falo assim, não vou mais sonhar, a educação não tem mais jeito. Então olha o perigo da reclamação, porque a reclamação, ela mina os nossos sonhos. Por isso que nós precisamos aprender a olhar para essas reclamações e aprender a ser forte emocionalmente. Porque eu posso sonhar, eu vou me frustrar, com certeza eu vou me frustrar. Frustração faz parte do processo. Mas aí o que eu preciso fazer? Aprender. Eu preciso aprender a olhar para tudo aquilo que acontece, agir e sonhar de novo. Então eu vou sonhar, eu posso me frustrar, mas eu preciso aprender e vou sonhando de novo. E assim vai. Um ciclo muito mais saudável, porque nesse ciclo tem a aprendizagem. O A do alicerce, tem o A da ação, o A do amor que você tem pela sua profissão. Né? E aí, como que a gente lida com isso? E eu vou contar agora uma história para você. Eu vou ler essa história e gostaria então que você prestasse bastante atenção e assim pudesse deixar a sua imaginação fluir como você faz muitas e muitas vezes com os seus alunos. Então vamos lá.
Uma antiga lenda conta que uma jovem mariposa, de corpo frágil e alma sensível, voava ao sabor e certa tarde, quando viu uma estrela muito brilhante, se apaixonou por ela. Voltou imediatamente para casa, louca para contar para a mãe que havia descoberto o que era o seu sonho. Mas a mãe lhe disse friamente: "Que bobagem, menina! As estrelas não foram feitas para mariposas, para que mariposas pudessem voar ao entorno delas. Procure um poste ou um abajur e sonhe por algo assim, para que isso fique mais ao seu alcance, porque para isso nós fomos criadas." Decepcionada, a mariposa resolveu simplesmente ignorar o comentário da mãe e permitiu-se ficar de novo alegre com a sua descoberta. E ela pensava: que maravilha poder sonhar! Na noite seguinte, a estrela continuava no mesmo lugar e ela decidiu que iria subir até o céu, voar em torno daquela luz radiante e demonstrar o seu amor. Foi muito difícil ir além da altura com a qual estava acostumada, mas conseguiu subir alguns metros acima do seu voo normal. Entendeu que, se cada dia progredisse um pouquinho, iria terminar chegando na estrela. Então, armou-se de paciência e começou a tentar vencer a distância que a separava do seu amor. Esperava com ansiedade que a noite descesse e, quando via os primeiros raios da estrela, batia ansiosamente as suas asas em direção ao firmamento. Sua mãe ficava cada vez mais furiosa e dizia: "Estou muito decepcionada com você, minha filha. Todas as suas irmãs e primas já têm lindas queimaduras nas asas, provocadas pelas lâmpadas. Você deveria deixar de lado esses sonhos inúteis e arranjar um sonho que possa atingir, que não vá se frustrar e reclamar depois." A jovem mariposa, irritada porque ninguém respeitava o que ela sentia, resolveu sair de casa. Mas no fundo, como aliás sempre acontece, ficou marcada pelas palavras da mãe e achou que ela tinha razão. Por algum tempo, tentou esquecer a estrela, mas o seu coração não conseguia esquecer a estrela. E depois de ver a vida sem o seu verdadeiro sonho ter sentido, resolveu retomar sua caminhada em direção ao céu. Noite após noite, tentava voar mais alto e mais um pouquinho, mais alto e o mais alto que conseguia. Mas quando a manhã chegava, estava com o corpo gelado e a alma mergulhada na tristeza. Entretanto, à medida que ia ficando mais velha, passou a prestar atenção a tudo que via à sua volta. Lá do alto, podia enxergar as cidades cheias de luzes, onde provavelmente as suas primas e irmãs tinham realizado seus sonhos. Mas ao ver as montanhas, os oceanos e as nuvens que mudavam de forma a cada minuto, a mariposa começou a desejar cada vez mais a sua estrela, porque era ela quem a empurrava para ver um mundo tão rico e tão lindo. Muito tempo depois, resolveu voltar à sua casa e aí soube pelos vizinhos que a sua mãe, suas irmãs e primas tinham morrido queimadas nas lâmpadas e nas chamas das velas, destruídas pelo sonho que julgavam fácil.
A mariposa, embora jamais tenha conseguido chegar à sua estrela, viveu muitos anos ainda, descobrindo que às vezes os sonhos difíceis e impossíveis trazem muito mais alegrias e benefícios que aqueles sonhos fáceis e que estão ao alcance das nossas mãos. Professora, com essa lenda aprendemos duas coisas. Primeiro, a valorizar os nossos sonhos e lutar por eles, porque sabemos que a realização deles é que nos faz felizes. E lembremos, o mundo está nas mãos daqueles que têm coragem de sonhar e correr o risco de viver os seus sonhos. Se sair reclamando, se sair da reclamação e ser protagonista da sua própria vida, a sua vida vai ser como dessa mariposa, olhando ao seu redor e vendo coisas lindas e belas que talvez você nem sequer imaginava. Porque quem reclama está colocando a responsabilidade da sua vida na mão das outras pessoas. Então, traga isso para você, porque você, professora, é uma professora de valor. E, sendo uma professora de valor, eu vou te convidar a fazer duas coisas aqui. Primeiro, a se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, e deixar o sininho ativado. E dar um like também, tá bom? Porque isso nos ajuda muito. E pega essa setinha e compartilha esse vídeo com muitas e muitas professoras. Porque quem sabe o sonho delas está ali, guardada no seu coração. E também aproveita e nos segue aqui nas nossas redes sociais, tá? Rafaela Ferreira 25 segundos, Facebook, podcast e Instagram, porque toda semana, todos os dias nós colocamos algo de valor lá para você. E eu te aguardo na nossa próxima aula, porque você sabe muito bem, professora, que 25 segundos é tudo o que você precisa.